Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso nono vídeo do Manual do Recenseador. Para você que fez aí a sua prova, está como classificado ou não classificado. Vamos falar sobre o CEP. Em todo endereço, haverá ainda um código de endereçamento postal, CEP. O CEP é um cadastro de área de endereçamento mantido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, ETC. Ele é um conjunto numérico constituído de 8 algarismos que é atribuída a uma área de endereçamento. Em áreas de alta demanda postal, um CEP pode estar associado somente a um bairro, um logradouro, um trecho do logradouro, ou em casos muito particulares, a único prédio. O CEP pode se referir a áreas de dimensões bastante variadas. Aproximadamente 80% dos municípios brasileiros possuem apenas um CEP. Entretanto, 98% dos CEPs estão associados diretamente a logradouros, concentrados no pequeno número de municípios com mais de um CEP, normalmente aqueles com maior população. Vale destacar que há municípios em que a área rural, em sua totalidade, possui somente um CEP, enquanto na área urbana possui CEPs variados. Alguns exemplos podem ser vistos na tabela a seguir. CEP 57 13 0000. Localidade, município, referente a Santa Luzia do Norte, Alagoa. Total de CEP do município, 1. CEP 8816 9899. Localidade, é uma área rural, referente a Biguaçu, em Santa Catarina, que tem 797 CEPs. E assim por diante. Você pode dar uma olhada aí. Eu, por exemplo, moro no Rio de Janeiro. Vê aqui Rio de Janeiro. 20 271 203. Logradouro, Rua General Canabarro, até o número 318 lá do Par. Referente a Rio de Janeiro, total de municípios, de CEP no município, 27.913. Aqui, por exemplo, na rua onde eu moro, na verdade aqui é uma avenida. Meu CEP até a metade da avenida é um número. Da metade em diante, o CEP ele já muda o final. Então, o meu final é 02, e um pouco mais à frente, da sequência ao mesmo número, mas o final é 03. A questão de exemplo aqui do último, nesse caso aqui seria 20 271 902. Seria o meu CEP. E um pouco mais à frente, que depois da metade da avenida, seria 20 271 903. E na rua, aqui do lado, o CEP ele já é um outro CEP diferente. Atenção! Nos setores urbanos, cada mudança de quadra, de face ou de logradouro durante o percurso pode representar um CEP diferente a ser registrado. Foi o que eu acabei de falar. Na minha avenida onde eu moro, a metade é um CEP, a outra metade é outro, e na rua do lado é um CEP diferente. Ao registrar um endereço, você precisará atribuir um CEP válido, corretamente associado a ele. O DMC é carregado com uma lista de CEPs válidos para o município onde se localiza o setor em coleta. O CEP indicado deve ser válido e correto. Válido, pois deve existir no banco de dados dos Correios. E correto, pois deve corresponder adequadamente ao local visitado. Portanto, lembre-se de pesquisar previamente os CEPs válidos existentes para a área do setor.
pois isso evitará eventuais dúvidas e erro no momento da coleta. Caso você identifique em campo ou com algum informante um CEP estabelecido pelos Correios muito recentemente, vamos repetir. Caso você identifique em campo ou com algum informante um CEP estabelecido pelos Correios muito recente, ele pode não constar em sua lista de CEP no DMC. Tá, vamos entender. Se você chega lá no campo e o morador informa um CEP que foi implantado recentemente, esse CEP ele pode não estar no seu DMC, pois é um CEP recente que quando foi atualizado o DMC, esse CEP não estava lá. Então, o que fazer nesse caso? Nestas situações, procure identificar se o CEP antigo está registrado na sua lista para seleção no DMC, ou registre o CEP do logradouro ou localidade mais próxima. Nesse caso, para o CEP recente, caso não esteja registrado no seu DMC, você vai procurar identificar o CEP mais antigo. Mesmo assim, se esse CEP mais antigo você não encontrar no seu DMC, você deve registrar um CEP de uma localidade mais próxima de você. A identificação dos CEPs existentes no setor deve se iniciar ainda no planejamento do trabalho. O recenseador poderá consultar o site dos Correios ou solicitar o auxílio de seu supervisor nessa área. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientações sobre o procedimento do DMC, envolvendo a temática, localidade, logradouro e CEP. Número e modificador. Número é o valor numérico propriamente dito que indica a posição da edificação do logradouro. Então, número é quando você chega na sua casa, por exemplo, na sua casa tem um número. Nesse caso aqui, número 138 e número 41. Ou, de repente, está escrito aí lote 2, quadra 0, lote 5, quadra 10. Só questão de exemplo. O modificador está associado à informação do número, quando necessário. Ele especifica o número quando é preciso diferenciar mais de uma posição no logradouro com a mesma numeração, ou adicionar informações a ela. É sempre alfanumérico. Nesse caso, está falando o seguinte, por exemplo, nesse caso aqui em cima, nesse 138, esse número 138 pode ser uma vila de 3 casas. Então, pode ser 138A, 138B, 138C. Ou pode ser 138 e 138 fundos. É isso que quer dizer. Avenida Brasil, 1367B. Logradouro, Avenida Brasil, número 1367. O modificador é o B. É o que modifica uma casa da outra. Poderia ser Avenida Brasil, 1367, modificador A ou C. Nesse exemplo, temos a informação do número 1367B. O número é utilizado para indicar a posição relativa de uma unidade no logradouro Avenida Brasil. Nesse caso, a letra B será denominada modificador e serve para diferenciar essa unidade da 1367A e da 1367C, por exemplo. Temos aqui o exemplo aqui, as caixinhas de correio, 10, 10A, loja B, 79F, 79 frente, 93 fundos.
Além de diferenciar o número, o modificador pode também assumir a função de agregar informações a ele. Isso ocorre quando o endereço é numerado por um sistema que não foi oficialmente instituído pela prefeitura, mas por outros órgãos e instituições. Nessas numerações, o modificador é utilizado para identificar qual é o sistema utilizado na numeração, como, por exemplo, Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, SMS, Secretaria Municipal de Saúde, Companhia de Energia e Água, CELG, COELBA, SEDAI, entre outros. Quilometragem em uma rodovia, KM. Por exemplo, é o caso de uma região sem numeração que receba a visita da Fundação Nacional de Saúde para vacinar a população. Logo, a FUNASA numerará as casas para estabelecer algum roteio para a visita que fará em cada casa. É comum também a utilização do modificador SN, sem número, para indicar que não há numeração atribuída a um endereço em nenhum dos sistemas conhecidos, nem oficial, nem no oficial, nem um sistema determinado por alguma instituição reconhecida. Atenção! A ocorrência de um endereço sem numeração obriga o registro de complemento S ou ponto de referência, valendo-se também das coordenadas geográficas como um importante recurso de identificação do endereço. Veja a seguir alguns exemplos com seu contexto de utilização do modificador. Endereço: Rua 7 de Setembro, 155, número 155. Modificador não tem, porque é a única casa. Contexto de utilização: quando há numeração e esta é suficiente para identificar a unidade de interesse. Travessa Padre Mendonça, número 14, Fundos, FNS. Número 14, modificador, FNS. Quando a única numeração disponível é definida pelo sistema organizado por uma instituição reconhecida. FNS, FMS, FUNASA, CELG, COELBA, SIST, para programa de cisternas, quando a mesma estiver ligada a apenas um domicílio. Alameda Boa Vista, número 182A, número 182. Modificador A, utilizado diante da necessidade de diferenciar a unidade com o mesmo número, mas com acesso distinto no mesmo logradouro. A, B, 1, 2, etc. Avenida Capitão Manuel Rude, 77, fundo, número 77, modificador fundos. Outros valores alfanuméricos podem ser utilizados com a mesma finalidade, diferenciar a unidade com o mesmo número, mas com acesso distinto no mesmo logradouro, fundo, frente, térreo, quadra, lote e outros. Rodovia MS 352, quilômetro 2. Quilômetro 2, km, pode ser utilizado nos casos de unidade sem numeração, situada em rodovia ou estradas, para uma referência aproximada. Como a mesma quilometragem pode abrigar mais de uma unidade, pode ser necessário usar complementos ou ponto de referência para individualizar o endereço. Rua Gonçalves Dias, sem número. Indica a inexistência de numeração após a verificação de todas as outras possibilidades de identificação.
Nesse caso, é obrigatório utilizar outros recursos, complementos ou ponto de referência para identificar a unidade. Você pode dar mais uma olhada aí, nesse exemplo, endereço, número modificador e contexto de utilização. Atenção! Para as pesquisas do IBGE, deve prevalecer sempre o número oficial do endereço reconhecido pela prefeitura do município. Caso o endereço possua mais de uma numeração, uma oficial e uma reconhecida por outra instituição, por exemplo, registre a numeração oficial no campo reservado ao número e indique a numeração alternativa no ponto de referência, caso esta seja imprescindível à identificação da unidade. Caso o número da unidade não esteja visível na fachada do terreno ou da edificação, coloque o número no cadastro da unidade e indique que não há identificação visível do número da fachada. Há um campo específico no DMC, existência de identificação, para marcar uma situação como esta. Complemento, elemento e valor. Pessoal, vamos ficando por aqui. Nós voltamos no próximo vídeo falando sobre esse assunto. Até lá.